A compreensão dos Machanganas que nós temos hoje é ligeiramente diferente da compreensão que as pessoas tinham nos anos passados. E é justamente isso que eu quero explicar neste vídeo. Agora, o que realmente interessa é quem eram os verdadeiros Machanganas. Na época da chegada dos Ngunis, como consequência das guerras Mfecane, esses Ngunis eram liderados por um homem chamado Manicussa. Manicussa subjugou muitos reis régulos que habitavam a região de Gaza. Naquela época, ele habitou ou conquistou uma região conhecida como Vale do Baixo Limpopo. Naquela região, havia um grupo de pessoas que eram conhecidos como Xanganes pelos colonizadores portugueses, que eram distintos dos Rongas, que eram conhecidos como Landins pelos colonizadores. É bom lembrar que os Rongas não eram só apenas pessoas que habitavam em Maputo província, eram os mesmos que habitavam Gaza, aqueles que eram distintos dos Xanganes e também das pessoas que habitavam o norte, o extremo norte da África do Sul. Todos eram chamados de Rongas. Então, o que acontece? Esse pequeno grupo de pessoas parece que tinha sua própria gramática, uma língua um pouquinho diferente do Ronga, que era falado pelos maputenses, gazitas e aqueles sul-africanos do extremo norte, que são chamados de Tsonga hoje. E isso explicaria o porquê o resto era chamado de Landins e eles eram chamados de Xanganes. Então, neste lugar é onde habitou Soxangane e é onde ele leva o nome Soxangane, porque este não é um nome real. Aliás, não é um nome de uma pessoa, um nome na mesma qualidade que os outros. Era um título real, um título de um rei, que ele carregou consigo como forma de identificar-se, possivelmente com o dono do nome, Xangana, que habitou a região muito antes dele. Portanto, esse grupo de pessoas que habitavam nessa região do Vale do Baixo Limpopo que eram chamados verdadeiramente de Xanganes. E naquela região havia também um rio chamado Kanchangana. Isso explicaria o porquê os estudiosos acreditam que pode ter sido o nome de alguém muito antigo daquela região. Se apenas um grupo de indivíduos eram chamados de Xanganes ou Machanganas, aqueles, como eu expliquei a princípio, que moravam no vale do Baixo de Limpopo, perto do rio Kanchangana. E os outros, como eram conhecidos? Como essas pessoas eram chamadas? Bom, a maior parte das pessoas, aqueles que viviam em Maputo província, hoje como compreendemos a geografia, e boa parte da província de Gaza, eles eram chamados de Rongas, ou se chamavam de Rongas. A palavra Ronga significa Oriente, e o nome das pessoas dessa tribo é Varonga, que significa manhã, alvorada ou nascendo do sol. Eles eram chamados originalmente de Rongas e o nome Tsonga veio posteriormente com os Ngunis. Os Ngunis usavam a palavra Tsonga para chamar os Rongas. Eles não viam esses dois nomes como nomes distintos. Por quê? Alguns estudiosos explicam que na fonética das duas línguas, o R do Ronga e o TH do Zulu havia uma proximidade. Isso explicaria a palavra ranzo do Ronga com a palavra tando do Zulu, que significa amor. A diferença é entre R e o TH, exatamente isso que existe entre Ronga e Tsonga. Então, não compreendiam naquela época tanto os portugueses assim como os Ngunis dois nomes distintos como nós imaginamos hoje. Pelo contrário, o Tsonga e Ronga isso é o mesmo grupo, apenas a diferença está nos Rongas chamavam-se de Rongas, enquanto eles eram chamados de Tsongas pelos Ngunis que falavam Zulu e não conseguiam pronunciar Ronga na língua dos seus vassalos. Agora, não é só isso. A palavra Tsonga para os Ngunis era compreendido também como símbolo de um rei subjugado ou um vassalo. Aquele rei que serve a outro rei. Porque os Ngunis
é que tinham ali a linhagem real, a linhagem imperial. É por isso que quando chamam as pessoas de Tsongas, eram com um pouquinho de inferioridade, diferente deles. Então, este é o caso que aconteceu. Portanto, não existe na compreensão geográfica da época uma distinção entre os Tsongas da África do Sul, os Rongas de Maputo e boa parte das pessoas que são chamadas de Machanganas da província de Gaza. Para além dos Tsongas, também temos outros grupos. Temos o grupo Bachopi. Esse grupo é uma tribo distinta, muito diferente dos demais. Por quê? Eles têm uma, digamos, gramática diferente. A língua está bem distante do Tsonga, Ronga ou Xangana, seja lá como você compreende as coisas. Portanto, são um grupo distinto. E eles foram chamados de Chopi pelos Ngunis, porque a palavra Chopi vem do Zulu Kuchopa, que significa arremessar. Porque é assim como eles lutavam com arremessos. Portanto, foi assim que a composição das tribos, de grupos étnicos, era na época dos colonos, na época da chegada dos Ngunis, diferente da maneira como nós compreendemos hoje. Agora, como foi que boa parte dessas pessoas começaram a ser chamadas de Machanganas, se de fato nem todos eram? O que acontece é que os Ngunis eles foram absorvidos pelos Xanganes, ou seja, pelo fato de terem morado ali, só Xangane ter usado um título real, que é um nome que era usado para designar aquele grupo de pessoas, todos começaram a ser designados desta forma. Portanto, tanto a língua que começou a ser falada, na verdade, era daquelas pessoas que moravam naquela região. E pelo fato de o império crescer e o Manukuz começar a conquistar diversas regiões, e isso levou, digamos, todas aquelas pessoas que moravam nessas regiões a serem chamados desta forma. É exatamente assim como funcionou o processo de xanganização, em que todos foram chamados de xanganos. Veja que nem todos são chamados desta forma. Aqueles que moram, por exemplo, em Catembe e outras regiões que dificilmente tinham contatos, até mais ou menos 2010, com outros grupos, continuavam a ser chamados de Rongas, porque não tinham contato com os outros e não foram conquistados pelos Ngunis, ou que posteriormente foram chamados de Machanganas. E também o outro grupo, que ainda é chamado de Tsonga hoje, do norte da África do Sul, que na época não era distinto, não tinha uma diferença entre eles e os maputenses e a província de Gaza, porque não existiam fronteiras que foram criadas pelos holandeses, pelos portugueses, pelos britânicos que conquistaram essa região. Portanto, eles mesmos, o processo de xanganização continua, porque eles mesmos são chamados tanto de Tsongas assim como Xanganes. O nome Xangane sendo usado pelos Zulus na África do Sul como, digamos, uma forma de inferiorizá-los, porque é assim como os Zulus compreendem as coisas. Mas foi, digamos, o crescimento do Império de Gaza que levou muitas dessas pessoas que falavam Ronga, que originalmente eram compreendidos como Ronga ou Tsongas, a serem chamados de Xanganes. Depois da queda do Império, é claro que o nome não parou de ser usado, e todas aquelas pessoas que moravam nessas regiões começaram a ser chamadas de Machanganes. E com a emigração dos Machanganes da província de Gaza para Maputo e se espalharam por todas aquelas regiões, o processo de xanganização continuou. E hoje nenhuma potência, digamos, se ofende a ser chamado de Machangana, porque a maior parte, ou boa parte, a maioria não, a boa parte dessas pessoas são origem, digamos, da província de Gaza. Eu refiro-me aos Mates, aos Machachés, aos Mchangas, aos Cribis e a maior parte dessas pessoas que moram hoje nesta província. E o processo continuou quando criaram-se, digamos, uma forma de conectar todas as áreas que eram divididas por rios e vales, mesmo, por exemplo, em Catembe, que foi uma das regiões que até a língua continuou sendo aquele Ronga antigo mesmo, hoje, digamos, está a ser ligeiramente corrompido pelo Xangane, que hoje é falado na província de Gaza. Aquele Ronga antigo, tal como o compreendemos, dificilmente se fala hoje, como uma forma, um espelho do processo de xanganização. Portanto, de um pequeno grupo de pessoas, a criação do império
E esse império cresceu, se proliferou por todas essas regiões, fez com que esse grupo todo fosse chamado desta forma.